A gente vai trazer alguns comentários dos primeiros cristãos falando da reunificação, né, de Israel, na Jerusalém restaurada, né. Irineu de Leão, ele diz assim: quando o anticristo tiver devastado todas as coisas neste mundo, reinará por 3 anos e 6 meses e se assentará no templo de Jerusalém. Isso aqui é a opinião dele, tá? Esse negócio do templo de Jerusalém, eu tenho umas controvérsias. Então o Senhor virá do céu nas nuvens, na glória do Pai, lançando este homem e os que o seguem no lago de fogo, mas trazendo para os justos os templos do reino. Justino Mártir: eu e todos os cristãos que são ortodoxos, em tudo sabemos que haverá ressurreição da carne e 1000 anos em Jerusalém, que então será edificada, adornada e ampliada. Papias de Herápolis: haverá um período de 1000 anos após a ressurreição dos mortos, quando o reino de Cristo será estabelecido corporalmente na terra. Tertuliano: confessamos que nos foi prometido um reino sobre a terra, embora antes do céu, apenas em outro estado de existência, pois será depois da ressurreição por 1000 anos na cidade divinamente construída Jerusalém. João Crisóstomo: aqui ele fala de todo Israel, não apenas os judeus, que crerão então, mas daqueles que crerão depois. Agostinho de Hipona: alguns entendem essas palavras do apóstolo, todo Israel será salvo, como referindo-se aos próprios judeus que no fim crerão em Cristo. A questão dos 144.000, pessoal. André de Cesareia, né, Victorino de Pital, ele fala aqui, Victorino. Ele diz que foram selados 144.000 das tribos de Israel, isto é, 12.000 de cada tribo. Primásio de Adrumeto: o número 144.000 indica a totalidade dos servos de Deus provenientes das tribos de Israel. André de Cesareia: o número 144.000 significa a plenitude daqueles que crerão dentre Israel. E a gente vê essa promessa de reunificação das tribos, tá, pessoal? Os judeus, eles estão certos, tá? O Messias, ele tem que fazer isso. Porque muito cristão fala: Jesus vai vir e vai levar pessoas para o céu. E depois volta. Tá bom, e as promessas do trono de Davi vão se cumprir quando? A reunificação das tribos. A gente sabe que historicamente, né, teve o retorno do exílio babilônico, teve um cumprimento em parte, Judá e Benjamim retornou do exílio babilônico, né? Alguns das tribos do norte, bem poucos, também voltaram, a maioria ficou no meio do caminho, porém há uma promessa em massa. E só Deus que sabe quem é da tribo de qual. Por isso que tem que ser um Messias especial, pessoal, não pode ser um ser humano, né? Só ele que sabe que tribo quem é qual. E vai ter também a questão da ressurreição, né, dos justos. Então, por isso que ele vai cumprir essa promessa. Né? Porque não tem lógica. Né? Ele vai cumprir, né, trazendo também a ressurreição dos justos. Ó, o Messias reúne as tribos, né? Isso aqui é o livro Salmos de Salomão, do século I a.C. Ó, e ele reunirá um povo santo que conduzirá com justiça e julgará as tribos do povo santificado pelo Senhor. E não haverá injustiça entre eles em seus dias, porque todos serão santos e o seu rei é o Messias do Senhor. O Messias reúne Israel, testamento de Judá, texto judaico do período intertestamentário, antes do Novo Testamento, isso aqui, tá? Depois dessas coisas se levantará para vós um homem da minha descendência como o sol de justiça, e os céus se abrirão sobre ele, e ele reunirá novamente Israel. Isso aqui é antes do primeiro século. O livro Apocalipse de Esdras, esse daqui já é do primeiro século. Né? Olha aqui o que ele vai falar. Depois disto vi, eis que aquele homem que voava com as nuvens do céu e ajuntou outra multidão pacífica que vinha a ele. Depois disso vi que o homem que saíra do mar chamou a si uma multidão pacífica e veio a ele uma grande multidão daqueles que tinham sido preservados. Esses são as 10 tribos que foram levadas cativas da sua terra no tempo do rei Oséias, a quem Salmaneser, rei da Síria, levou cativas, e ele as transportou para além do rio, e assim foram levadas para outra terra, mas tomaram entre si este conselho, deixar a multidão das nações e ir para uma região mais distante onde nunca habita o gênero humano, para ali guardarem os seus estatutos que não tinham guardado na sua própria terra. E entraram pelas passagens estreitas do rio Eufrates, pois o Altíssimo então fez sinais para eles e conteve as correntes do rio até que passassem. Porque por aquela região havia um longo caminho a percorrer de 1 ano e meio, e essa região chamava Arsarete. Ali habitaram até os últimos tempos, e então o Altíssimo tornará a deter as correntes do rio para que possam voltar.
Agora aqui, Apocalipse de Baruque, também é do 1º século. Ele fala, e certamente reunirá novamente aqueles que foram dispersos. Oráculos sibilinos, né? Então Deus enviará um rei e ele reunirá novamente o grande povo de Deus. Tertuliano, ok, os primeiros cristãos. As promessas foram feitas aos patriarcas e às suas tribos, e elas serão cumpridas quando o reino de Deus for manifestado. Orígenes, se a queda deles trouxe riqueza para o mundo, quanto mais a sua restauração. Né? Agora os primeiros cristãos também acreditavam nisso, pessoal. Pois Isaías não falou sobre Ezequias, mas sobre Cristo, quando disse, e acontecerá naquele dia que o Senhor tornará a estender a mão para possuir o resto de seu povo. Efraim da Síria, ele levantará um estandarte para as nações e reunirá os dispersos de Israel. Ou seja, vai ter a conversão em massa, depois Jesus vem e Jesus ele vai fazer o que? A reunificação das tribos e o reino, tá? Então essa reunificação das tribos em Israel, ela só ocorre quando vai haver a ressurreição dos justos, pessoal. Aí sim vai poder se cumprir as promessas. Ninguém sabe quem é da tribo de quem, hoje em dia ninguém sabe. Porque os judeus esperam um Messias, né, que ele vai trazer. Como que o cara vai saber quem é quem? Só uma pessoa divina para saber isso. E é isso que o Novo Testamento ensina. Tá? Vai ter essa reunificação aí, o período do reino milenar é para isso. As promessas do trono de Davi. Tá? Espero ter ficado claro, pessoal, a questão aqui da geração. Tá? Então não é a geração do 1º século, tá? Do ano 70, e também os ateus estão equivocados. O correto é a geração da figueira, é uma geração que Israel daria frutos. Aí sim, essa geração seria o sinal da vinda de Jesus.